E aí, meu povo, boa semana a todos. Vamos falar de Power Couple? Vamos resumir os últimos acontecimentos da casa mais vigiada do Brasil. Vem comigo, já deixando o like, se inscrevendo no canal, porque eu tenho muita fofoca para atualizar vocês, que os casais, ficaram muito receosos depois daquele quebra-power bem mais ou menos, tá bom? Então, clica no gostei para me ajudar e bora resumir aí para vocês saberem tudo o que tá acontecendo depois do quebra-power deste domingo. Bom, gente, a primeira coisa que eu queria falar pra vocês é que a Carol ficou muito chateada com o fato da Cris ter tirado o prêmio dela do Radamés e ter dado pra Ana Paula e pro Anthony, tá? Ela então chamou a Cris e conversou com ela, dizendo que não achou legal esse posicionamento da Cris, tá? E ela falou o seguinte: a gente tá chateada de vocês tirarem o nosso prêmio entregue pra pessoa que causou mais constrangimento nessa casa inteira. No caso, seria a Ana Paula e o Anthony, as pessoas que causaram constrangimento, tá? Posteriormente, a Carol ainda falou pro Radamés que não gostou da postura da Cris, e a Cris naquela conversa mesmo disse pra Carol que apesar de ter tirado o prêmio dela, ter dado o prêmio pra Ana Paula e pro Anthony, a Cris disse que não votaria na Carol e no Radamés. Só que a Carol disse que não acredita mais na Cris depois que ela tirou o prêmio dela e do Radamés. Ou seja, Carol ficou bem chateada com essa situação, tá? Só vou atualizar para vocês o placar dos prêmios, como é que ficou. Olha, para quem não sabe, gente, esse era o valor depois daquela dinâmica das bolinhas. Quem tava com 15 mil reais era Thalir e Rafa, depois Carol Radamés, Giovanni e Diego, Gi Prado e Eros, Ana Paula e Anthony e Nath Eik. E o que aconteceu, gente? Carol Radamés trocaram de 13 mil para 10 mil e Ana Paula e Anthony foram de 4 mil para 13 mil. Para 13 mil, ou seja, Carol Radamés perderam os 13 mil para Ana Paula e para o Anthony. Vou até colocar o placar agora, como ficou, ó. Aí ficou assim. Aproximar. Olha só, então Ana Paula e Anthony foram de 4 para 13 mil. E aí a Carol e o Radamés perderam 13 para eles e foram para 10 mil. Mas o pior foram esses dois, né? Porque a Thalir e o Rafa tinham 15 mil e foram para 3. E o Diego e a Giovana tinham 10 mil e foram para 4 mil, tá bom? O que aconteceu, gente? A Ana Paula escutou a Carol falando mal dela, exatamente. A Ana Paula acabou escutando essa conversa e disse que ficou chateada, tá? A Ana Paula disse que a Carol não aceitou que a plaquinha de dinheiro da Ana Paula e do Anthony era maior do que a dela e do Radamés. E ela, inclusive, falou: nossa, fiquei surpresa, porque a Carol se diz boazinha e tudo mais. E eu ouvi a Carol falando mal de mim do Anthony e eu fiquei bem surpresa com as palavras da Carol, tá? A Carol não sabe que a Ana Paula escutou isso, então em algum momento a Ana Paula vai acabar soltando isso aí contra a Carol. Vamos esperar esse momento, tá? Bom, a Carol, a Ana Paula e o Anthony também conversaram com o Domini sobre a situação, e a Ana Paula disse o seguinte: é um jogo, não pode ficar com raiva não, disse a Ana Paula, que ainda continuou, né, conversando sobre o fato de ter ouvido a Carol ter ficado chateada por ter perdido o prêmio para Ana Paula e para o Anthony, tá? Bom, na própria mesa ainda, né, tá o pessoal, olha, as mesmas pessoas estavam na mesa aqui. A Rayane, né, conversou com a Gi, com a Cris, e disse que a Thalir e o Pessina ficaram chateados porque a Rayane deu os poderes, né, as esferas para Gretchen e para o Esdras, né? A Rayane falou: ué, como assim eles ficaram chateados e tal, mas eu acho que não tem que ficar chateado, é parte do jogo e tudo mais. Mas sim, tá, gente? A Thalir e o Rafa não curtiram do fato da Rayane e do Vitor ter dado as esferas pra Gretchen e pro Esdras. Isso porque, gente, a Thalir, daqui a pouco vocês vão ver, mas a Thalir tá achando muito estranho o comportamento do Vitor e da Rayane. Ela não tá gostando muito, que eles estão meio que ficando em cima do muro, mas meio que se posicionam às vezes a favor, às vezes contra, querem ficar de amiguinho com todo mundo. Daqui a pouco vocês vão ver algumas conversas sobre o Vitor que o pessoal ali da Thalir, do Rafa, da Giovanna e do Diego tiveram sobre ele, tá? Eu quero saber a opinião de vocês, porque muita pessoa aqui fora tá na dúvida sobre Vitor e Rayane. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Se você gosta ou não gosta, diga aí nos comentários, porque eu quero saber se o pessoal tem a mesma interpretação que a minha, beleza? Bom, aqui no quarto, o Eros e a Gi chamaram a Fran e o Júnior. Por quê, Matt? Porque o Eros e a Gi não ficaram felizes com o fato de descobrir que Fran e Júnior
combinaram votos na Thalíria e no Rafa, tá? Isso incomodou muito o Eros, e o Eros chamou realmente a Fran e o Júnior pra conversar, tá? Ele disse o seguinte: não tô falando que é jogo sujo, que é jogo limpo e tal, mas me incomodou. Essa combinação de votos não bateu legal na gente, então isso incomodou a gente tá aqui falando pra vocês que a gente não gostou, que não é uma coisa que a gente faria e tudo mais, disse o Eros e agir para a Fran e pro Júnior, tá bom? A Gi e o Eros, gente, estão durante toda essa semana tentando colocar panos quentes em todos os conflitos, em todas as situações. E isso não tá pegando legal, tá? Várias pessoas na internet não querem mais Eros e Gi dentro da casa, porque, de certa forma, eles estão tentando criar um clima de paz e amor dentro da mansão. Vocês acham que eles estão tentando fazer isso? Bom, depois que o Eros e a Gi expressaram, na verdade, que não gostaram da combinação de votos, a Fran enfatizou que não se arrependeu, tá? Falou: não me arrependi do voto na Thalíria, disse a Fran para o Eros e para a Gi. A Fran, inclusive, disse, gente, que não tá gostando muito do posicionamento do Rafa e da Thalíria, do jeito que eles estão jogando, então ela disse que não se arrependeu de ter votado na Thalíria e no Rafa, mesmo o Eros e a Gi dizendo que não gostou da combinação de votos, tá bom? Agora vamos falar sobre Thalíria, Rafa e a Giovana, que vai chegar daqui a pouco, tá? A Thalíria disse que não tá gostando do Vitor, não, tá? Ela disse que o Vitor tá transitando em tudo que é lugar e colhendo informações, e o comportamento do Vitor é um comportamento um pouco complicado dela entender o jogo dele, tá? Inclusive, isso é um dos fatos da Thalíria, inclusive, ter reclamado do fato da Rainha e o Vitor ter dado as esferas do poder lá para... Eu falo esferas do poder, eu lembro do Dragon Ball, gente, porque é esse o nome, as esferas do poder, parece esferas do dragão e tudo mais. Mas enfim, eu lembro do Dragon Ball. Diga aí se você também lembra de Dragon Ball quando fala esferas do poder, tá? E aí, gente, a Thalíria também reclamou do fato da Rayane e o Vitor ter dado as esferas para Gretchen e pro Esdras. Bom, aqui a Giovana disse que conversou com a Gi e com o Eros e disse que eles precisam se posicionar. Que o comportamento da Gi e do Eros na mansão, o Eros fica fazendo muita palhaçada, isso não tem problema segundo a Gi, mas que os dois ficam tentando, de certa forma, sempre ficar em cima do muro e não se posicionar e tentar fazer umas piadinhas em momentos em que precisa do posicionamento. Ela disse que o público vai cobrar posicionamento deles e que eles precisam se posicionar o quanto antes, que é necessário para o jogo, disse a Giovana, que conversou com a Gi e com o Eros. Vamos ver se os dois vão se posicionar mesmo ou vão continuar sabonetando aí. Bom, aqui, gente, temos uma conversa da Emily com o Everton, tá, gente? Isso daqui foi bem depois do quebra-power, tá? O Everton disse pra Emily que não vai deixar ninguém gritar com a Emily. Isso, gente, tem a ver com o programa ao vivo de domingo. Para quem não sabe, gente, durante o programa ao vivo, teve um desentendimento entre Everton e Emily com a Giovana e o Diego, tá? Em um determinado momento desse desentendimento, o Diego, inclusive, acabou conversando. Para mim, ele estava conversando com a Emily, tá? Ele não estava gritando com a Emily. E só o fato dele conversar com a Emily, o próprio Everton disse que não era para ele conversar com a Emily, que o Diego tinha que conversar com ele. Que era basicamente homem conversa com homem, mulher conversa com mulher, tá? Só que aí, gente, a internet achou meio estranho esse comentário do Everton, ter falando que o Diego não pode conversar com a Emily, sabe? O próprio Felipe Andreoli disse que todo mundo é livre para conversar, desde que uma forma super educada, homem com homem, mulher com mulher, mulher com homem, mulher com homem também, homem com mulher. Então, tipo assim, qualquer um pode conversar de forma educada, né? E aí, gente, vocês acham que o Diego ultrapassou o limite ali de falar para gritar com a Emily ou não? De qual lado vocês estão dessa briga? Tem gente que tá do lado de ninguém. Bom, aqui, gente, já é a Giovana e o Diego conversando, que falou que não tá nem aí com as coisas que estão acontecendo, principalmente não tá nem aí pro Everton e pra Emily. A própria Giovana deixou claro que tá ficando muito de bode já, tá ficando muito chateada, né, com algumas pessoas da mansão. O Diego disse, inclusive, que ele tá fazendo muitos amigos na mansão, né, muitos homens, sabendo parceiro dos homens e tudo mais, só que ele disse pra Giovana que ele tem que parar de fazer isso, tá? Ele disse que ele tem que parar de ficar de amiguinho de todo mundo, porque não tem como fazer amizade com todo mundo da mansão, tá? E eu só queria saber se vocês estão fazendo amizade com o meu canal. Vocês estão fazendo amizade com o meu canal? Ó, então, por favor, se inscreva no meu canal, né? Ajuda aí, ó. Acabou de se inscrever uma pessoa, seja muito bem-vindo. Se inscreva, clique em inscrever-se e venha fazer parte da minha comunidade, beleza? Tamo junto? Vamos continuar resumindo que tem mais coisas pra falar sobre o Power Couple pra vocês.
Voltando aqui, gente, aqui a Emily continua conversando sobre Giovanna e Diego. A Emily disse que pegou ranço da Giovanna, tá? Ela falou assim, eu não vou destruir a minha vida lá fora só porque eu peguei ranço da Giovanna, disse a Emily para o Everton, tá? Em outro momento, a Emily também disse que se ela virar, né, o casal Power e tiver que escolher os quartos, na opinião da Emily, ela disse que ela vai deixar a Giovanna dormindo na barraca até a final do programa, disse a Emily. Já o Everton disse que, se caso ele tiver que escolher, ele nunca colocaria os casais mais velhos, mais idosos para dormir na barraca, tá? Esse comentário, inclusive, deixou várias pessoas na internet bem chateadas, tá? Porque, no meu ver, acho que, apesar do casal ser mais idoso, eles precisam participar de todas as dinâmicas do programa. Sejam dinâmicas para dormir no quarto Power, ou na barraca, ou na sala, precisa participar de tudo. Eu acho que esse comportamento de ficar tentando, não, ele é mais idoso, não pode dormir na barraca, isso não é legal, né? Ele tá no jogo para participar de absolutamente tudo. Ele entendeu como é que fosse no jogo, ele precisa, né, acabar aceitando esse tipo de comportamento. Então o Everton falou que vai poupar os mais velhos desses tipos de barraca, de sala, né? Vai tentar priorizar os mais velhos quando tiver dinâmicas assim. Não gostei muito do que o Everton disse. Bom, a Gretchen, né, avisou a todo mundo da mansão que a sopa era do Cadu. Gente, ela fez até um pronunciamento ali que o pessoal achou meio desnecessário. A Gretchen falou pra todo mundo que não era pra tocar na sopa, que ela fez a sopa pro Cadu, que a sopa era do Cadu, que ninguém podia tocar na sopa do Cadu, tá? Ela falou, não, eu tenho que deixar claro, porque senão as pessoas pegam e tudo mais, tá? Só que esse comportamento da Gretchen também, ficar de toda hora agradando muito os casais mais velhos, também não tá pegando muito legal aqui fora. Bom, tá surgindo um novo grupo, gente. Tá surgindo. Mas eu não sei se vai surgir de fato. Bom, o André, né, junto com a Silvia, estão muito próximos do Diego e da Giovanna, tá? E também da Thalita e do Rafa. E o André aqui, gente, deixou claro que eles precisam se unir, senão a gente vai sair. Então, aos poucos, a gente percebe que tá se tornando um grupo aí, né? Um trio, um casal de trio aí tá se formando. Não sei se eles vão combinar voto. Afinal, a própria Thalita disse que combinar voto é jogo sujo. Eles vão se unir, mas não vão combinar voto? Como que vai ser isso? Fiquei pensando como que vai ser isso daqui pra frente. O André ainda disse sobre a postura da Ana Paula e do Anthony. Ele disse o seguinte, ó, ninguém vira bonzinho do dia pra noite. Isso foi por causa de que quinta-feira, né, durante o programa ao vivo, a Ana Paula e o Anthony, né, brigaram, gritaram, a Ana Paula até bateu no Anthony no programa ao vivo, e que disse que depois disso a Ana Paula e o Anthony mudaram o comportamento e viraram bonzinhos e tal, e que o André não curtiu essa mudança de comportamento e que isso não é natural. O André, inclusive, ainda disse, gente, que... nesse comentário aqui ainda disse que sobre a postura da Ana Paula e do Anthony no ao vivo, pedindo desculpas, que aquilo ali ele não aceitou, tá? Que a Ana Paula e o Anthony deveriam ter pedido desculpas durante a convivência da casa e não no programa ao vivo. De certa forma, a Ana Paula e o Anthony estavam se aproveitando do programa ao vivo para tentar pedir desculpas ali. Bom, a Adriana tá mais perdida que todo mundo, tá, gente? Porque o pessoal falou sobre combinação de votos e a Adriana disse que não sabia nem o voto do próprio marido. Gente, a Adriana não sabe o voto do Domini. Você vê como o casal não tá em nenhuma sintonia, né? Nem eles falam sobre voto. Que loucura, né? Muito esquisito isso. Bom, a Thalita disse para Giovanna e Diego que não quer ficar perto de pessoas que fazem parte de uma combinação de votos contra ela. Isso aconteceu, gente, depois em que a Ana Paula e o Anthony foram conversar com a Thalita e com o Rafael, né? Esse momento aqui, ó. A Ana Paula e o Anthony sentaram perto da Thalita e do Rafael e conversaram com eles, tá? Tentaram, né, fazer amizade, falaram que na verdade gostam da Thalita e do Rafael. A Thalita disse que ainda tá digerindo toda essa informação de combinação de votos e tudo mais, e que ainda não pegou muito legal pra Thalita tudo isso, tá? Aí, gente... não, deixa eu ver se já tem mais uma parte. Não, não tem não, é só... Não, ó, só pra resumir então essa conversa, basicamente, gente, ficou de 0 a 0, tá? Depois dessa conversa, Ana Paula e Anthony tentaram zerar com a Thalita e com o Rafa. Eles falaram que estão digerindo a informação, não gostaram da combinação de votos e tudo mais, por mais que a Ana Paula e o Anthony não tenham votado neles. Não pegou legal, mas tentaram ficar no 0 a 0. Depois dessa conversa, a Thalita disse que mesmo assim não quer ficar perto da Ana Paula e do Anthony, porque, de certa forma, eles estiveram próximo de pessoas que combinaram voto contra eles. Bom,
Esse comentário da Silvia pegou muito mal sobre a Ana Paula, tá? A Silvia comparou a Giovanna e a Ana Paula depois da festa, que as duas estavam pulando e brincando, e disse basicamente, inclusive foi esse momento aqui que a Ana Paula estava pulando. A Silvia disse aqui basicamente que a Ana Paula é muito velha para esse tipo de brincadeira e que a Ana Paula é desequilibrada. A internet odiou esse tipo de comentário da Silvia. Logo a Silvia, que é uma das pessoas mais velhas da casa, também fala da Ana Paula. Lembrando que a Ana Paula só tem 30 anos. Pois é. Bom, e aí, gente, pra finalizar aqui, gente, houve um striptease na noite desse domingo, tá, gente? Alguns homens da casa, não todos, alguns homens combinaram de fazer uma apresentação de striptease. E quem tava lá de sunga e roupão vermelho era o Eros, tá? Ele fez um striptease aí, levantou, mostrou a sunga, ficou rebolando, deixou várias mulheres envergonhadas, inclusive a própria esposa, que é a Gi Prado. Bom, o Esdras fez até um saxofone. Ó, deixa eu mostrar o saxofone bonitinho pra você. Ó, ele fez até um saxofone de brinquedo com guarda-chuva, com plástico e tal. E eles ficaram dançando e o Eros rebolando ali, ó, de sunga, gente. Bom, teve gente que achou que o entretenimento era engraçado, divertido, e tem gente que achou que não tinha que fazer nada disso, porque era, de certa forma, um jogo parecido com o do Diogo pedindo sarau no Big Brother. E aí, gente, vocês acham que é um entretenimento saudável ou não? Achou que não tinha nada a ver? Eu fiquei com vergonha do Eros aí de, né, rebolando de sunguinha no quarto. Se a própria esposa ficou, imagina a gente assistindo, né? Gente, este é o resumo do Power Couple. Espero que vocês tenham curtido, tá, gente? Tenham todos uma ótima segunda-feira. E lembre-se, hoje estarei ao vivo no Lucas Selfie, lá no Self Service. Espero vocês meio-dia ao vivo. Deixe o seu like e até a próxima. Fui.